Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando agora o programa virtual Conexão 50 Extensão Viva. O programa ele compõe o grupo de ações em comemoração aos 50 anos da UFMT e constitui aí parte da pré-programação virtual do 11º SEREX, que é o Seminário Regional de Extensão Universitária da região Centro-Oeste e da 11ª Mostra de Extensão, que serão realizados aí no dia 4 a 6 de novembro de 2020, no campus de Cuiabá. Então, o Conexão 50 Extensão Viva tem o objetivo de reunir as coordenações, né, de projetos de extensão em uma série aí de encontros virtuais para troca de experiências das atividades de extensão realizadas aí no âmbito da UFMT. Além disso, essa iniciativa ela busca mostrar para a sociedade as várias ações de extensão que são feitas com as comunidades que integram aí o estado mato-grossense. Então, serão encontros quinzenais, sempre às quintas-feiras, via canal do YouTube, né, esse que vocês acessaram agora, com várias temáticas, com temáticas diferenciadas, programadas aí com a comissão organizadora do evento. Para abrir o programa, nós trouxemos aí vários professores ligados a projetos da comunicação e da informação. Eu vou passar a palavra para a professora Letícia, ela vai apresentar os professores referente aí ao programa de hoje, né? O meu nome é Sandra, eu sou coordenadora de extensão e estarei aí acompanhando vocês durante a programação. Professora Letícia, passo para você. Obrigada, Sandra. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro encontro do programa Conexão 50, Extensão Viva. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, a Sandra já me apresentou, né? Sou professora do curso de Cinema e Audiovisual da UFMT e também faço parte da Câmara de Extensão da Universidade. E hoje eu vou fazer a mediação do bate-papo dessa noite. Como a Sandra já bem apresentou, né, o programa Conexão 50, Extensão Viva, é um espaço de reflexão sobre a extensão e que tem início nessa noite, uma roda de conversa com o tema Ondas do Conhecimento, Extensões Sonoras da UFMT. E o nosso propósito hoje é justamente proporcionar uma noite de discussão e de troca de experiências entre coordenadores de projetos de extensão da UFMT que trabalham com formatos sonoros variados, né? Por exemplo, podcast, audiozaps, programas radiofônicos. E desde já eu agradeço a Sandra, agradeço a Câmara de Extensão, a STI pela organização, o Robert, que está dando suporte para a gente, alguns alunos que também estão ali no backstage, né, desse evento, e agradeço especialmente os nossos convidados, que são a professora Márcia Alves, que é do Departamento de Geografia, e que é coordenadora do projeto Podcast Geografia para Quê e para Quem, que daqui a pouco vai falar para a gente sobre o projeto dela, a professora Andréa Ferraz Fernandes, que é minha colega no curso de Cinema e Audiovisual, lá do Departamento de Comunicação, e é coordenadora do projeto Audiozap Povos da Terra. E também o professor Luan Chagas, também do Departamento de Comunicação, do curso de Jornalismo, e que é coordenador de vários projetos de extensão, mas hoje ele vai falar sobre dois projetos em específico, que é o Vida em Quarentena, que é um podcast, uma série de podcast, e também sobre os podcasts do projeto Recopsol. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que cada um dos professores apresentasse brevemente o projeto de extensão, explicando o que se trata, qual é o formato sonoro, né, que vocês trabalham, para que público é feito esse projeto, como é que ele acontece. E, enfim, eu vou escolher alguém aqui para começar, aleatoriamente, na verdade. Eu vou convidar a professora Márcia. Você pode explicar para a gente, Márcia, um pouco do seu projeto?
Sim, boa noite a todas e todos. Queria muito agradecer o convite para fazer essa conversa. É muito bacana a gente trocar essas experiências, não só entre coordenadoras e coordenadores de projeto de extensão, mas também com quem está ouvindo a gente, né? Então, também queria agradecer ao pessoal que está aqui com a gente, veio para dialogar, para conversar e conhecer um pouquinho mais do que são os podcasts, né? Enfim. Então, como a Letícia comentou, eu sou a professora Márcia Alves, sou professora do Departamento de Geografia da UFMT. Eu estou aqui na UFMT há um ano só. E o projeto de extensão, ele tem, esse mês de setembro, ele completa um ano. O nosso podcast é o Geografia para Quem, para quem. Surgiu muito com... foi uma questão muito espontânea, assim, muito intuitiva. Eu, particularmente, gosto muito de podcasts, há alguns anos já escuto, utilizo em sala de aula, já provoquei algumas turmas, algumas disciplinas para que os alunos e as alunas construíssem podcasts por conta das disciplinas. Então, é uma ferramenta que eu utilizo bastante. E aí, o podcast surgiu muito dessa questão muito espontânea, muito intuitiva, como eu falei. Foi de uma conversa de corredor com um aluno, que é o Jefferson Emerick, que é um aluno da Geografia, e que hoje está, assim, à frente também do podcast, especialmente no processo de edição, né, do podcast, e também de a gente construir junto o formato, as pautas, enfim. E aí o Jefferson, ele entrou em contato comigo e também com o professor Francisco, que é um outro colega de departamento, que também é líder do grupo de pesquisa que o projeto está vinculado, né, que é o HPGEL, que é a História do Pensamento Geográfico e Epistemologia da Geografia. Então, o podcast surgiu também com esse intuito de discutir questões relacionadas a temáticas da geografia do ponto de vista teórico e conceitual, né? E aí foi o Jefferson abordou, queria fazer um podcast da geografia e tal. Eu falei, vamos, eu adoro podcasts, e nunca imaginei que eu teria um podcast, né? Eu sempre escuto muito, assim, mas eu ter um podcast. E aí o processo foi acontecendo, assim. É muito bacana, como eu falei, essa coisa muito espontânea, na verdade, podcast aparecer e surgir, assim, né? Muito do como eu escutava podcast, de como eu consumo podcast, o formato que eu acho interessante, que eu gosto de ouvir. Então, foi muito essa coisa de aprender com os outros, assim, né? E até porque, assim, eu não tenho experiência nenhuma em edição, em parte de design, nada, assim, o Jefferson acaba entrando com essa parte, né? Ele gosta muito, assim, e assim, a gente começou também, a gente não tem equipamento, felizmente conseguimos equipamentos agora, conseguimos depois de um ano aí, inclusive com a ajuda do Luan também, entrei em contato com ele, ele orientou algumas coisas, né, alguns equipamentos que seriam úteis, interessantes. A gente conseguiu, felizmente, um recurso da universidade para investir em equipamento, mas o nosso podcast, ele surgiu, assim, de uma forma muito sem infraestrutura nenhuma mesmo, assim, a gente simplesmente montava as pautas, se reunia com o celular ou gravava no computador, e aí o Jefferson fazia o milagre da edição, de tentar melhorar o áudio e tudo mais. E eu sempre brinco, assim, que um dos lemas do podcast é melhor feito do que perfeito, né? Então, até a gente, ainda mais dentro do contexto da universidade, a gente sabe que os grandes desafios que a gente tem do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro. Então, assim, se a gente esperasse, né, até o momento ideal para ter toda uma infraestrutura para fazer, a gente teria perdido esse um ano aí, né, de estar produzindo conteúdo, assim. E então foi uma coisa muito amadora, assim, em vários aspectos, mas eu acho que o mais importante do nosso podcast, assim, do interesse, foi mesmo sendo amador, mesmo, né, sendo assim, sem experiência, foi de tentar construir alguma coisa, principalmente para além dos muros da universidade, né? Esse é o nosso grande objetivo, assim. Então, de como produzir um conteúdo acadêmico de qualidade, com questões profundas, mas ao mesmo tempo muito conectadas com o cotidiano, né? Com o cotidiano geográfico, assim,
que é o nosso, claro que a nossa grande essência é um conteúdo geográfico, né? Mas a nossa grande questão é como construir um conhecimento que seja acessível, não só no formato, mas também na linguagem, né? Então, de construir uma linguagem didática, uma linguagem dialógica, uma linguagem que a gente consiga conectar com o cotidiano, especialmente pelo formato do podcast, né? Porque o podcast é a escuta. Então, você conseguir prender a pessoa com a escuta, né? Tem que ser com exemplos, assim, tem que ser conectando com coisas que ela consegue perceber no seu dia a dia, assim. E isso é um grande desafio também, porque eu penso que a questão da escuta, né, principalmente dentro do universo acadêmico, é uma coisa que eu penso que é muito marginalizada, assim, no sentido de que a gente, às vezes, escuta, de fato, assim, né, não presta atenção isso, assim, de você ter uma escuta mais atenta, assim. É claro que, isso eu até falo, assim, é claro que a gente escuta, às vezes, o nosso podcast tem um formato de... nessa quarentena a gente tem feito várias gravações, e eu tenho sentido que o pessoal está muito animado para falar, então os nossos programas têm ficado bem longos, assim, mas eu sempre falo que o podcast, nem tudo a gente consegue captar, assim, né, 1h e pouco ouvindo, 1h30 ouvindo, tem coisas que passa, assim. Mas eu acho que o nosso grande objetivo, assim, o nosso grande interesse do podcast foi isso, assim, de como que a gente consegue construir um conhecimento que a gente debate em sala de aula, para que outras pessoas de todos os lugares do mundo possam ouvir, porque o podcast tem esse alcance também, qualquer pessoa possa ouvir, de qualquer outra área do conhecimento, não só da geografia, o nosso interesse, obviamente, não é só a geografia, tanto que a gente já dialogou com pessoas da filosofia, por exemplo, e também não é só de uma área específica da geografia, a gente também tenta conversar com colegas de outras instituições e de diferentes áreas da geografia, dada a grande transversalidade, assim, que a nossa formação, ela tem, né? E também nesse contexto da pandemia está muito interessante, porque muitos colegas... Claro que o nosso grande interesse do podcast sempre foi fazer as gravações presenciais, né? Então, às vezes, aproveitar uma viagem por evento e conseguir fazer uma gravação, ou então colegas que vêm para a UFMT, a gente conseguir aproveitar para fazer a gravação. Mas como a gente está nesse contexto, a gente tem sido muito bacana, porque a gente está conseguindo conversar com colegas de vários lugares do Brasil, e muita gente entusiasmada com a ideia, assim, muita gente receosa, assim, né, nossa, como que funciona, como é que vai ser, e eu sempre tento mostrar que é uma linguagem bem bate-papo, assim, uma coisa bem fluida, uma coisa bem tranquila, para ser, de fato, muito agradável, assim. Então, o nosso podcast, ele é nesse sentido, assim, a gente está sempre no processo de experimentação. O Luan teve uma participação muito significativa desde o início do projeto, porque eu sabia que ele tinha o podcast, né, e aí eu procurei o Luan, ele me orientou em várias coisas, assim, então o podcast cresceu muito, muito também em função disso, assim. E é isso, o nosso podcast, a gente ficou um tempo parada e voltamos agora, tiramos uns dias de férias e voltamos agora. Ontem eu fiz uma gravação, inclusive, e é isso, assim, talvez acho que a gente possa falar outras coisas depois, então. Acho que eu falei muito. Não, na verdade, eu fiquei pensando um monte de coisa para te perguntar já, mas vamos passar para as próximas apresentações, que a gente junta as perguntas, né, que eu acho que elas podem servir para os outros projetos também, mas, de qualquer maneira, acho que tem uma característica bem interessante do seu projeto, que é essa expressão que você falou, né, de ultrapassar os muros da universidade, que é uma das... Gente, eu não estou ouvindo. Vixe, vocês estão me ouvindo? Sim? E agora, Márcia, você me ouve? Eu não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Espera aí, deixa eu tentar resolver aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para a professora Andréia apresentar... Oi. Apresentar o projeto dela. Não, parou de funcionar o meu áudio. E aí a gente tenta resolver aqui no backstage agora foi. o problema. Foi? Então, pronto.
Então, vamos escutar a apresentação da professora Andréia, do projeto Audiozaps, Povos da Terra. Por favor, professora. Boa noite, muito obrigada pela audiência. Estou vendo as mensagens de pessoas queridas. Geraldo Nunes, um grande jornalista de São Paulo, aqui prestigiando a nossa apresentação. Outros colegas, boa noite a todos. Esse projeto surgiu de uma necessidade que chegou até nós, dos povos indígenas. Nós estávamos tranquilamente em casa, né, no meio da pandemia, quando algumas lideranças indígenas entraram em contato pedindo ajuda para que nós pudéssemos, de alguma forma, auxiliar a levar informação preventiva contra a Covid para as aldeias. Por quê? As principais notícias veiculadas não servem para a realidade indígena. É totalmente diferente. Naquele momento, eu senti a necessidade de ajudar, mas também senti que nós tínhamos um grande desafio pela frente, porque trabalhar com populações indígenas é algo bastante diferente, até para jornalistas experimentados. Então, foi entusiasmador poder sentir que tinha uma forma de ajudar e colaborar ativamente, mas também, se não fosse a equipe que abraçou a causa, e aqui cito nominalmente professores e alunos, nós somos uma equipe de 10 alunos, 4 professores, fora eu, ou 5, desculpa, mais uma liderança indígena, mais as lideranças indígenas, e uma grande quantidade de voluntários, né, que estão colaborando. Se não fosse todas essas pessoas abraçarem a causa, seria muito difícil a gente conseguir realizar esse projeto. Nós conseguimos, até o momento, realizar 6 edições, sendo que tivemos aí alguns produtos que foram testes, foram produtos para a gente ver se funcionava ou não, mas, e para também um modelo, né? Esses produtos, eles foram feitos na língua dos indígenas. Então, são 6 semanas, é um produto por semana. A gente já está fechando agora 2 meses de projeto, porque teve 2 produtos testes, mas cada um dos produtos, ele é gravado nas línguas indígenas correspondentes, pelo que a gente chama de falantes, né? São os falantes indígenas. Então, teve toda aí uma produção especializada para fazer com que esse roteiro chegasse, mas não de uma forma determinante que nós indicássemos como eles deveriam explicar, porque a gente está lidando aí com visões de mundos diferentes, por cosmovisões diferentes, seria muito difícil nós impormos a nossa visão. Então, mais para frente eu também dou mais detalhes, mas é isso. Todos muito entusiasmados aqui. Tá bom, obrigada, Andréia. Esse projeto eu sou suspeita, né? Mas assim, eu acho ele extremamente interessante. Eu acho que também tem um mundo de coisas para a gente discutir, né? A partir do Audiozaps Povos da Terra, mas vamos deixar para o final para as perguntas, né? E aí vamos escutar a apresentação do professor Luan em relação aos 2 projetos também sonoros que ele coordena na extensão da UFMT. Professor. Boa noite, Letícia. Boa noite, Andréia. Boa noite, Márcia. Eu queria dizer que estou muito feliz aqui, na verdade, nesse debate, em abrir as atividades de extensão dos 50 anos da UFMT com pessoas que eu sou fã e que eu gosto muito das atividades que tem na universidade. Desde o trabalho que eu conheci do Geografia para Quem, não só do Geografia para Quem, que me apresentou depois o próprio conceito de Geografia das Emoções, até a própria parceria que a gente já tem dentro do Departamento de Comunicação com a professora Andréia e com a professora Letícia, no recém-criado programa de pós-graduação e no próprio Audiozap. E é uma noite muito feliz, na verdade, porque eu acho que reforça aquilo que está no nosso DNA de Mato Grosso, que nós completamos no ano passado 80 anos de transmissões radiofônicas desde o início da Rádio Voz do Oeste, lá em 1939. Então, o áudio, de alguma forma, ele é parte da identidade midiática e da identidade comunicacional do estado de Mato Grosso. É importante dizer que o acesso à comunicação, ele é, sobretudo, nos vazios noticiosos mapeados pelo Instituto Projor, em conjunto com o Facebook Project, em conjunto com a Intercom e tudo mais, demonstra que nós estamos em uma região que tem no áudio uma forma de acesso à informação muito,
muito interessante de se pensar. E aí, nós surgimos um pouco com esse objetivo, o projeto de extensão em rádio e podcast. No ano passado, e ainda afiliados ao programa da Agência Experimental, da Agência Toca, porque nós entendíamos que era preciso trabalhar algumas relações, tanto com o podcast, ou seja, com a produção de podcasts narrativos, e também agora com esse trabalho conjunto com emissoras de rádios comunitárias. E aí veio a pandemia, a gente teve que reformular, a gente tinha 2 podcasts, tinha 2 até então sendo produzidos, que era o De Lá Pra Cá, para falar sobre os projetos de extensão da UFMT, numa relação direta com a Codex, que é a coordenadoria de extensão, e o Ditando Regras, que era um podcast para falar sobre esporte na visão das mulheres, somente com vozes mulheres, atletas mulheres, perspectivas das mulheres. E durante a pandemia a gente se viu no desafio de reorganizar nossas atividades e surgiu o Vida em Quarentena, que é para contar as histórias da quarentena, porque nós percebíamos que o jornalismo tradicional e cotidiano já estava fazendo o levantamento de informações, entrevistando as pessoas, trazendo toda hora, você acordava de manhã, tinha notícia do meio-dia, à noite, e ainda tem muita notícia sobre coronavírus. Então nós queríamos trazer, ao contrário somente de noticiar, ou dizer para as pessoas ficarem em casa, lavarem a mão, que era algo que elas já estavam ouvindo a todo momento, a gente queria trazer um pouco desses registros históricos, dessa memória histórica em áudio durante esse período, e foi quando a gente fez os 6 episódios da primeira temporada. A gente tem um grupo de mais ou menos, nessa primeira temporada teve um grupo de uns 14, 15 alunos, e que participaram ativamente da produção, até que surgiu, obviamente, uma outra discussão, que era preciso ir além da plataforma do podcast dos nossos ouvintes de 20 a 22 anos, e numa situação que envolvia a necessidade, inclusive, de se pensar como que a gente daria acessibilidade e chegaria no interior do país que não tem acesso à internet. Então, nós fizemos uma parceria com a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias e mapeamos depois com as bolsistas que foram contempladas no edital 08, que é um edital da Codex que dá incentivo para bolsistas, outras emissoras de rádio, e temos uma rede hoje de 40 emissoras que recebem esses áudios que são produzidos para além do podcast. Então, tem um podcast lá de uns 30, 40 minutos que se transforma naquilo que a gente chama de Minuto Quarentena. A gente já fazia o envio pela Rede de Cooperação Solidária de Mato Grosso. A Rede de Cooperação Solidária envolve outros projetos da agroecologia, da assistência técnica, agricultura familiar, dos empreendimentos da economia solidária do estado de Mato Grosso, e a gente já levantava esses áudios para enviar ou para as emissoras ou para os grupos de WhatsApp a que esses empreendimentos são filiados por meio, que são atendidos ou que trabalham em conjunto com os fóruns regionais da economia solidária ou da segurança alimentar, e aí a gente fez essa parceria para poder enviar conjuntamente esses áudios. Então, hoje, a gente tem uma média de envio aí de 2 áudios semanais, no mínimo, que é um na quarta, relacionado às histórias da quarentena. A gente está agora enviando áudios sobre os projetos de pesquisa e de extensão relacionados à infância, como é o caso, por exemplo, do projeto de pesquisa da professora Pamela, o Showa Sanders Craveiro, que é do Departamento de Comunicação, assim como está enviando do projeto de extensão, como é o caso do Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância, o GPIM, que faz um atendimento direto às crianças nos hospitais para falar sobre doenças e tudo mais. Então, a gente tem atuado dessa forma para enviar os áudios para as emissoras comunitárias, porque a gente entende que talvez seja uma das melhores formas para se chegar nessas comunidades periféricas ou no interior do país, onde muitas vezes não tem uma cobertura local sobre um jornal, mas tem lá uma emissora de rádio comunitária que faz a transmissão das informações e assim por diante. Até o momento a gente consegue chegar nesses locais, tem conseguido atuar em conjunto com esses grupos. Acho que a professora caiu, mas ela já volta. E aí a gente tem conseguido levar esses áudios por meio da atuação dos estudantes, e na última seleção, a gente ao longo da pandemia fez uma seleção para novos integrantes, e hoje tem estudantes tanto da UFMT de Cuiabá e de Barra do Garças, como tem estudantes da UERJ, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tem estudantes da Universidade Federal de Uberlândia, tem estudantes da Universidade Federal de Rondônia, que participam, ou da Universidade Federal de Pernambuco, que participam da produção da segunda temporada, que está em andamento no projeto de extensão em rádio e podcast. O nosso objetivo é, sobretudo, trazer novas vozes, contar as histórias por meio de produções narrativas, por meio de produções voltadas às emissoras de rádio, e, se possível, conscientizar, de alguma forma, trazer informações que sejam relevantes durante esse período. Na semana passada a gente teve uma notícia muito boa, que o governo do estado da Bahia classificou
o Vida em Quarentena como estratégia de saúde pública informativa, né, de combate à pandemia durante esse momento. E, na verdade, a gente aprende junto com os estudantes, com o que a gente ouve, com o que a gente busca, porque, na verdade, é um período que não dá para a gente cobrar muito uma produtividade e de pensar só na audiência em si, mas pensar, sobretudo, na missão da extensão que a gente tem e de aprender conjuntamente, aprender com as próprias fontes, assim como aprender com os estudantes. Uma das questões é não ouvir vozes que já estão na mídia. Então, as fontes oficiais, os políticos, os diretores, os presidentes, os coordenadores, os governadores, a todo momento já tem a sua fala. Nosso objetivo é buscar quem tem uma história potencial, e todos nós temos histórias potenciais, para ser ouvidas nas suas comunidades, no interior, seja onde essa pessoa estiver. Ok, professor Luan, obrigada. São projetos super interessantes também, né? São vários, você tem um leque, né, de projetos assim, bem diversos, que trabalham com públicos diferentes. E eu queria já lançar uma pergunta para a gente começar a interação e convidar o público também a fazer perguntas através do chat, para a gente continuar a conversa, né? Acho que fica mais interessante quando a gente tem a pergunta do público, ele consegue interagir com vocês, mas aí eu vou começar. Então, fazendo uma pergunta que pode ser respondida por todos, ou por quem se sentir mais à vontade para responder, que eu acho que tem uma característica importante, interessante, que acho que todos vocês mencionaram em alguma medida, né? E o Luan caracterizou isso dentro do estado, do Mato Grosso, né? Que é um estado que a rádio comunitária, as rádios do interior, a rede de rádio, ela é um meio de comunicação que tem uma penetração muito grande e é muito importante como forma de comunicação. E aí eu queria fazer não é bem uma pergunta, né? É um tema para a gente discutir sobre esse alcance dos formatos sonoros, porque, afinal de contas, a gente falou, né? Vocês apresentaram projetos que lidam com formatos diferentes, o podcast, as rádios comunitárias e esse formato que a gente está chamando de audiozap, que são áudios para envio pelo WhatsApp, que é uma maneira também bem interessante de disseminação de informação sonora. E eu queria que a gente fizesse uma reflexão, uma discussão sobre o alcance que os formatos sonoros têm em diversas situações, mas principalmente na circunstância que a gente se encontra, que é a circunstância da pandemia e do isolamento. Porque, afinal de contas, esses projetos, né, o projeto da Márcia, por exemplo, e do Luan, eles já existiam antes, né? Alguns projetos nasceram por causa da pandemia, como é o Audiozap, Povos da Terra e o Vida em Quarentena. Mas são projetos que continuam produzindo, né, com uma certa regularidade e que encontrou meios para isso acontecer, meios remotos, e que tem um alcance que eu acho assim, muito importante, né, o grau de penetração, aonde chega, né, esses áudios, esses formatos todos. Essa ideia que a Márcia falou da extensão, né, ter esse papel de ultrapassar os muros da universidade, me parece que a via sonora, ela é uma via muito importante nessa missão, né, da extensão de ultrapassar os muros da universidade, não só ultrapassar, mas chegar em lugares que, às vezes, por outras vias, são difíceis de chegar. E aí, as redes sonoras de rádios comunitárias, o WhatsApp como um veículo para se comunicar, por exemplo, com os grupos e as comunidades indígenas, as estratégias que cada projeto encontra, né, para encontrar uma estética e uma organização de conteúdo que realmente dialogue com esses grupos, eu acho que tudo isso faz parte desse alcance. Eu queria que vocês falassem um pouco, talvez cada um dentro da sua experiência, sobre o alcance que os projetos de vocês têm, né? Aonde eles têm conseguido chegar, e como é que tem sido esse retorno, né? Enfim, se vocês conseguem mapear esse alcance, como é que acontece possíveis interações também, né, de retorno, de onde chega esses projetos, se eles retornam para vocês de alguma maneira. Enfim, são essas as minhas perguntas para a gente começar a discussão. Não é para ninguém específico, é para quem quiser responder.
Desculpa. Quer começar, Márcia? Ou Andréia, pode começar. Bom, no nosso caso é bastante específico, porque nós estamos fazendo para as etnias indígenas, nada deles. Então, não tem como extrapolar para fora. Então, se a gente faz uma determinada língua de uma etnia, Bororo, a gente sabe que tem, por exemplo, 1.817, aproximadamente, né, pessoas Bororos no nosso Brasil, segundo os dados de uma instituição que faz essa avaliação, né, essa contagem. Esses dados são de 2018. Então, não tem como esse podcast ir para mais pessoas do que o número de falantes. Nós não sabemos exatamente quantos são, assim como das outras etnias. Essa parte da contabilização está bem prejudicada no nosso projeto. A gente sabe mais ou menos, aproximadamente, quantas pessoas existem em cada uma das etnias e sabe mais ou menos aonde estão essas etnias. Então, eu até preparei se for o caso, mais tarde a gente coloca aqui para visualizar, depois a professora Letícia indica quando que é esse momento, e aí a gente sabe aonde estão essas pessoas nas suas aldeias, mas não sabemos exatamente quantas vezes esse áudio é replicado, porque a gente envia para as lideranças, e essas lideranças distribuem, né? Acho que é isso. É para eu falar? Posso falar? Pode. Então, o bacana de onde a gente hospeda os podcasts, no caso do nosso podcast, que a gente consegue ter os índices de audiência, né, as estatísticas de audiência. Então, a gente consegue até mensurar quantitativamente assim, a nossa audiência. Mas a gente tem recebido muitos feedbacks também pelo nosso Instagram, do grupo de pesquisa, que o podcast está vinculado, que é o HPGEL FMT. Então, assim, o pessoal às vezes entra em contato, que a gente acaba divulgando os episódios por lá também, é o nosso principal meio de divulgação. Então, muita gente acaba dando esse feedback por lá, assim, né? Então, a gente acaba recebendo esse feedback da audiência por conta disso. Como a gente também acaba entrevistando colegas de outras instituições, né, de outros estados, então também dentro dos seus círculos ali o episódio acaba circulando, assim, né? Então, isso tem sido bacana. Mas, assim, de maneira geral, pelo menos a questão do podcast, e talvez o Luan possa até falar um pouco mais sobre isso, no caso do contexto do Brasil, assim, é uma coisa muito recente, né? Então, a gente está pensando no podcast aí nos últimos 5 anos, 4 anos, eu penso que talvez que tenha tido, assim, tem bombado mais, né? E na quarentena, eu penso que isso, talvez os podcasts também tenham ganhado mais destaque nesse momento, em que as pessoas estão um pouco mais atentas a essas mídias online, assim. Então, isso é bem bacana. A gente tem um e-mail também do podcast, a gente às vezes recebe também os feedbacks, e isso é muito bacana, assim, para valorização do trabalho e também para a gente tentar encontrar caminhos, né, que esses feedbacks eles podem nos ajudar também para repensar sempre o programa, assim. E é isso. Obrigada, Márcia. Luan, você quer falar um pouco sobre esse alcance, talvez pela rede de rádio do interior, que você já comentou um pouco, né? Sim. A gente conseguiu ter um mapeamento da primeira temporada com uma média de mais ou menos umas 2.000 escutas do podcast em si, né? Que era o que a gente conseguia ter acesso durante a plataforma do Spotify for Podcasters. Por outro lado, a gente tem as outras plataformas que se tornaram um outro foco, que acabamos, quando a gente começou a perder as contas das emissoras que estavam veiculando, como foi, por exemplo, da Rádio Paulo Freire, de Recife, das emissoras de rádio universitárias, de várias universidades pelo país, que acabaram colaborando muitas das suas programações, porque quando surgiu a pandemia, uma das coisas que foi diretamente influenciada foi a manutenção das programações das emissoras, que acabaram perdendo a possibilidade de manter os seus profissionais dentro das emissoras. Então, muitas emissoras tiveram que mandar
ou mandaram pessoas embora pela falta de condições financeiras, ou pelos problemas financeiros, ou acabaram interrompendo suas programações porque não tinham como manter o profissional ali. Agora que a gente está retomando, ao longo da pandemia, se aprendeu a trabalhar dentro da emissora radiofônica com essa ideia do trabalhar em casa por meio de Skype, Google Meet e assim por diante. Nós fizemos um mapeamento inicial, pós a primeira temporada, para a gente entender um pouco mais sobre esse mapa de onde a gente estava chegando, né? Vocês estão conseguindo ver? Consegue acompanhar? Então, por exemplo, a gente tem um mapa hoje de onde a gente consegue enviar, porque por meio desse canal do WhatsApp, que aqui é um print da tela que a gente utilizou, esse canal aqui é onde estão inseridas as emissoras mais diretamente envolvidas ou as emissoras que a gente envia de forma individual, nessa aba esquerda, por exemplo. Nessas emissoras que a gente envia de forma individual, porque muitas vezes não quer participar diretamente desse grupo relacionado aqui de rádio e áudios do FMT, porque envolve os áudios do Comunicast, mas envolve não só os do Vida em Quarentena, envolve também os áudios do Recopsol, que é onde a gente tem essa relação mais direta para enviar, né, a lista de áudios para as emissoras tocarem. E aí vai da própria relação de apropriação, de onde a gente consegue acompanhar que as emissoras não baixam esses áudios na maior parte das vezes, mas sim tocam durante a programação, durante os seus informativos, diretamente da própria plataforma. Então, hoje a gente consegue estar dentro de todas as regiões do estado, enviando essas informações da UFMT, e consegue não estar só dentro das informações do estado, mas ter plataformas onde elas podem entrar, baixar esses áudios, caso seja necessário, não necessariamente só daqui do estado, mas de outras regiões, porque a gente tem, por exemplo, informações sobre as limpezas e os cuidados dos alimentos para evitar o coronavírus, as associações de produtos ecológicos, informações sobre o Plano Nacional da Alimentação Escolar, como que funciona, ou o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ou então tem o próprio portal do Comunicast, onde a gente tem a aba, tem tanto ali no Medium, no nosso Medium, a possibilidade de acompanhar as produções, como nós fazemos essas produções, ou então os próprios minutos, né, em que as emissoras têm a possibilidade de entrar e baixar os seus minutos. Nesse início de Medium, a gente conseguiu fazer o levantamento de ter 2.000 acessos em menos de um mês, porque o acesso para baixar os áudios, às vezes, é mais interessante para a emissora do que necessariamente só receber pelo grupo do WhatsApp e extrapola só aquelas emissoras que estão filiadas ou de alguma forma que a gente conseguiu entrar em contato, porque a diversidade de condições ou as condições mesmo de produção, elas são muito variadas, né? Não tem como a gente exigir que todas as emissoras tenham um acesso bom à internet ou que tenham, inclusive, o próprio interesse de veicular os materiais. Eles são todos gratuitos e veiculados nessa forma. Então, a gente consegue ter um mapeamento mais direto por meio do Spotify, quando a gente acessa essas médias, por exemplo, de acesso, como falou a professora Márcia, ou a retenção, que é aquele ponto que a pessoa ouviu até o final ou não, né, do podcast, para a gente poder reformular os próprios roteiros, repensar onde que é o nosso ponto de tensão, onde que é o nosso ponto de virada, digamos, né, na formatação dos roteiros, até saber o que as pessoas estão ouvindo. Então, a gente tem uma escuta de 18 a 25 anos de jovens que ouvem, sei lá, Dua Lipa, que ouvem música, que você consegue identificar os seus gostos ali. Mas, por outro lado, a gente tem um público de 35 a 45 anos, e até mais, que está dentro dessas emissoras comunitárias, né? Então, a gente tem que mudar a linguagem. Uma coisa é o podcast, que vai no formato narrativo, para aquele estilo de podcast, que tem crescido nesses últimos anos, como a professora Márcia falou. Existe dos estudiosos do podcast, uma primeira era e uma segunda era, né? A primeira era dos podcasts mais amadores, que era aquela coisa feita em casa e tal, ou então dos podcasts que eram ali os primeiros podcasts que depois se tornaram profissionais, como é o caso do Nerdcast, que não tem nada de amador, né? Que era aquele podcast improvisado. Depois de 2012 para cá, com o Serial nos Estados Unidos, que foi um dos principais sucessos na área, e aqui no Brasil, do Projeto Humanos, a gente teve um boom, né? E quando apareceu no Jornal Nacional, então aí as pessoas começaram a entender um pouco mais sobre a possibilidade de ouvir esse formato, né, no Brasil. Bacana. Deixa eu só emendar uma perguntinha aqui que eu fiquei pensando, né? Eu estou mediando, mas eu também
faço parte do Audiozap Povos da Terra, e eu acho que é uma coisa curiosa a gente pensar como que a produção desses áudios, ela tem acontecido isoladamente, de maneira remota, porque para os projetos que já aconteciam antes da pandemia, existia um protocolo, um método de trabalho, né? E quando vem a pandemia, é preciso adaptar para cada um fazer da sua casa. E o Audiozap Povos da Terra, a Andrea pode falar melhor do que eu, né? Mas ele nasceu já na pandemia e já nasceu remoto, né? E aí o professor Luan, eu acho que ele acaba sendo uma referência ali para a gente dentro da UFMT, para vários projetos sonoros, ajudou muito a pensar, por exemplo, a gente não tem como ir para o estúdio gravar. O estúdio está lá dentro da universidade, né? A gente não vai lá. A gente está isolado em home office. Então, tem umas curiosidades, assim, que eu acho interessantes de como produzir conteúdo sonoro dentro de casa, né? Eu lembro de uma vez que o Luan falou assim, olha, se você está num lugar, assim, que dá reverberação, dá eco, grava debaixo do cobertor, põe um cobertor na sua cabeça, vai com o celular ali para baixo e grava. E, enfim, eu acho que talvez fosse interessante contar um pouco desse outro lado, que são as nossas gambiarras mesmo, né? De como produzir, continuar produzindo, continuar colocando os alunos para produzir, porque os alunos estão fazendo, né? Eles estão trabalhando, cada um nas suas condições, na sua casa, para continuar a produção. E são produções que são periódicas, né? Elas são semanais, cada uma tem uma periodicidade. Mas a minha pergunta é sobre isso. É uma curiosidade, eu sei de alguns aspectos, mas para compartilhar com o público quais são as adaptações, os modos de produção desses programas e podcasts caseiramente, né, dentro de casa. Como é que cada um tem se virado com essa questão? Eu queria compartilhar sobre isso, porque eu acho que eu fazia mais gambiarra quando era presencial do que agora que é à distância. Porque agora que é à distância, a gente faz tudo online, né, as gravações, então, para mim, que puxa o programa e quem está gravando comigo, é mais fácil. Mas presencialmente, até a gente ter os equipamentos que estão, né, inclusive estão agora lá no FMT, a gente fazer umas gambiarras assim, colocar o celular dentro de tentar uma estratégia para que ele pudesse captar todos os sons e gravar em vários dispositivos para ver qual fica melhor depois. Então, eu sinto que esse formato, no caso do nosso podcast, foi muito positivo, assim. Claro que, como eu falei, a ideia do podcast surgiu muito também a gente conseguir entrevistar, conversar com colegas presencialmente, né? Seja em eventos que a gente participa, em encontros, né, aqui na FMT mesmo. Então, mas esse formato online eu acho que é muito positivo para ter um alcance, inclusive, de convidados e convidadas, né? Então, eu consegui, por exemplo, conversar com colegas do Pará, colegas de Minas, colegas do Ceará, que acho que presencialmente teria muito mais dificuldade. Tem sido muito positivo esse formato, assim. Claro que não é o ideal, eu imagino, em todos os momentos, assim, porque o encontro presencial é outra coisa, assim, porque como a ideia do podcast é esse bate-papo, essa coisa do encontro mesmo também, então não é o ideal, assim, não é para todos os momentos, mas eu penso que em alguns momentos é positivo, assim, eu acho que a gente pode utilizar esse formato, assim, online, né? Bom, eu não sei se a Andrea e Luan querem fazer alguma colocação nesse sentido. Se não, eu tenho outras perguntas aqui que chegaram do público que está assistindo, né? Na verdade, forçou a gente, né, que tinha lá, como a professora Márcia falou, no nosso caso da comunicação, a gente tinha um estúdio, ainda que um estúdio com condições que a gente sabe que não são das melhores, porque a gente passa pela necessidade de investimentos públicos dentro da universidade para garantir a possibilidade de acesso a equipamentos de qualidade, mas ainda assim a gente tem um estúdio muito bom, que dá para fazer muita coisa dentro da universidade, e que surgem ideias maravilhosas, né? Mas fora do estúdio a gente foi pego de surpresa, porque a gente deveria trabalhar com outras estratégias, e aí vem a estratégia do repórter de rádio, que tem que sair com
no passado o seu gravador desse tamanho, que tem que fazer o gato no microfone, no orelhão da rua para poder entrar ao vivo, e a gente tinha um pouco dessas possibilidades de trazer para dentro esse gato, na verdade não é gato, é jacaré que se chama, que é o PX e o TX, que os repórteres de rádio antigamente conectavam no orelhão, não tinha como ligar para a emissora, ele abria o orelhão, conectava ali e ligava para a emissora, entrava ao vivo com som de qualidade, né? E no nosso caso, hoje, o que a gente acaba vivendo é a possibilidade de tentar adotar outras estratégias, que é de montar, né? Montar pequenos estúdios dentro de casa, procurar o local com mais silêncio, se possível, utilizar um cobertor ou espaços que você consegue direcionar a tua voz para o microfone. A maior parte dos celulares, o microfone, obviamente, ele fica embaixo, então você precisa direcionar essa gravação. Se possível, baixar um gravador no celular e não gravar pelo WhatsApp, tudo que mandar por e-mail, porque o WhatsApp ele comprime, né? E a compressão dos hertz da gravação, ele diminui a qualidade da gravação muitas vezes, por mais que quando você envia um áudio MP3 para a gravação original, para se transformar no áudio que vai para o WhatsApp, ele mantém uma qualidade. A diferença é que se você gravar no WhatsApp e mandar, ele vai ficar diferente. Então, são coisas que aos poucos a gente conseguiu pegar, e coisas inusitadas. No primeiro episódio, a Letícia Rosa, que foi a narradora do nosso podcast, a gente tinha um cronograma de construir, fazer as entrevistas, depois construir os roteiros, depois fazer a gravação com calma, ter um respiro, ter algumas orientações para que a pessoa sentisse prazer no que estava fazendo mesmo, e aí depois voltava para a edição. E a Letícia a tia dela tinha um celular muito bom, então a possibilidade de gravação dela ficou muito boa, mas a gente não queria só que ela tivesse como narradora, e obviamente foi uma ótima narradora, mas o nosso objetivo também é trabalhar com várias funções pelos estudantes. Então, depois disso, a gente teve que adotar cada vez mais estratégias para poder ter uma qualidade sonora mínima, mas sabendo que esse não é o momento para exigir nenhum tipo de qualidade, né? É exigir bons conteúdos, na verdade, que é o principal, e que sejam legíveis, que sejam possíveis de escutar, né? Mas claro que não dá para a gente exigir um som global nesse momento, né? Um som HD, né? Ok, Luan, obrigada. Eu vou ler algumas perguntas que chegaram aqui do público. O Antônio Carlos Silva, ele pede para os professores comentarem um pouco mais sobre os 3 aspectos que foram mencionados, que é a marginalização da escuta, a tradição de expressão sonora em Mato Grosso e a diversidade dos falantes indígenas. Acho que foram 3 aspectos comentados por cada um de vocês. E eu já vou emendar a próxima pergunta, então, que é uma pergunta da Sandra. Ela pergunta como é realizado a parceria com as rádios comunitárias e com quantas rádios trabalham. Acho que é uma pergunta voltada ali para o projeto do Luan, né? Vocês querem que eu repita a primeira? Não? Não, eu posso responder a primeira pergunta. Na verdade, está no último local, mas eu respondo primeiro porque eu já fiz. Olha, Antônio, é o seguinte, tudo é uma surpresa para nós, professores, jornalistas, pessoas que já estão acostumadas a fazer programa de rádio, outros produtos sonoros. Mas com os indígenas, parece que as coisas funcionam numa outra lógica, né? É como se a gente pensasse que são países diferentes. Então, essa diversidade, ela é relativa a nações indígenas diferentes, né? Nós estamos trabalhando com 7 etnias, vou ler aqui. São os Bacairis, Ororo, Chiquitanos, Paresis, Tapirapés, Umatina e Xavantes. No total, a gente tem aproximadamente 29 mil indígenas que, teoricamente, podem chegar a ser atendidos por esse projeto, né? Dentro de todo esse conjunto nas linguagens. Mas o problema não é só a diversidade da linguagem, é uma diversidade de entendimento de mundo. Como é que eles falam para comunicar? A própria forma lógica de montar as informações e comunicar. Então, em algumas coisas, nós percebemos que são comuns. O jeito de narrar é uma narrativa bastante diferente da nossa, dos não indígenas, né? Eu, por exemplo, tenho experiência de vir de rádios comerciais de São Paulo, como Rádio Eldorado, Rádio CBN,
A gente aprende várias técnicas de radiojornalismo que não funcionam para comunicação indígena. Por exemplo, falar rapidamente, break news, fazer a pirâmide invertida, enfim, nada disso faz sentido para eles. Então, a gente teve que primeiro entender qual era essa estética, primeiro entender que a gente não sabia fazer, não ia dar para importar o modelo. E depois que a gente ia ter que aprender com eles e construir juntos, sempre tendo esse feedback de retorno, até que fosse possível um produto que conseguisse passar as informações que nós desejávamos, no sentido de que seriam as importantes, de informar e de ajudar na prevenção da Covid, que era esse o objetivo principal, é esse o objetivo, e, por outro lado, respeitando totalmente o modo de entendimento de mundo de cada uma das etnias. Então, a gente ainda está nesse aprendizado muito interessante, né? De forma geral, o que eu posso dizer que a gente conseguiu ver é que eles entendem a comunicação muito mais como uma conversa em volta de uma fogueira, repassando informações e conhecimentos uns para os outros, mas de uma forma muito mais colaborativa, né? Não unidirecionadamente, sim de uma forma em rede. Eu separei um programa para a gente ouvir, um trecho do programa. Os nossos programas têm cerca de 6 minutos, 7 minutos, depende. A gente tinha pensado em fazer em 3, mas foi impossível. Então, por quê? Por causa justamente dessa nova condição de estética. Então, na hora que a professora Letícia achar que é conveniente, a gente pode passar para vocês escutarem a fala dos próprios falantes, né? No caso de um deles, para vocês terem uma ideia como é que é. Tá bom? Espero ter respondido. Obrigada, Andréia. Eu acho que podia passar agora, né, para não ficar distante da sua fala e as pessoas poderem entender, pode ser? Então, eu vou dar o play aqui, eu não sei como é que está o volume, aí, por favor, me falem se estiver muito baixo ou muito alto, eu ajusto, tá bom? Então, vamos escutar um episódio do Audiozap Povos da Terra, que é falado por uma liderança da etnia Bacairi. Está no ar o Audiozap Povos. Você sabe que o coronavírus vem atingindo todo mundo. Por isso, hoje vamos conversar sobre os cuidados que devemos ter com as pessoas idosas durante a pandemia. Afinal, nossos anciões são os mais afetados por essa doença. Vamos escutar agora Andréa Taucani, do povo Cura Bacairi. Adara Cura do Mundo. Ura Waisi, Adim Paguem Agamo, a Ura Tazeuanuaga, coronavírus. Agaiteu Mundo, Dara Quintonho, Coindarela Quintamões. Não aranha curo que não arangula, da dar ao lama, tawanepa, tawane ao lama quindula. Aí tola pula, e tudo mãe, hoje está com a gripe mãe, que não arangula. La pula quindula, onde. Bom, pessoal, ele parou, não sei nem foi eu que parei, o programa que parou aqui sozinho, mas é só para escutar um pouquinho a sonoridade, né, desse idioma, que é super gostoso de escutar os idiomas que a gente não está habituado, né, os nossos ouvidos não estão habituados. Mas pode continuar, Andréia, você ia falar uma coisa? Bom, é que o programa ele continua, ele tem 2 blocos, no segundo bloco a gente faz um outro jogo, mas primeiro seria uma pegada mais pedagógica, para a gente repassar as informações importantes de proteção, e na segunda a gente faz uma troca de experiência entre comunidades indígenas. Então, essa segunda parte é falada também por lideranças, mas eles falam em português, para que seja possível de fazer essa troca e que essa informação vá para outra aldeia. Então, uma aldeia que talvez esteja no sul do estado pode receber uma informação de como uma aldeia que está no norte resolve um problema prático. Por exemplo, como isolar uma pessoa que teve que ir para a cidade comprar, ou fazer compras no supermercado, ou, enfim, sair da aldeia, se expôs ao risco. Como é que faz para isolar ela, uma vez que as pessoas não vivem em casas individuais, vivem, de uma certa forma, numa família ampliada? Então, cada programa a gente tenta fazer essa troca com várias perguntas, cada programa é uma pergunta, uma liderança, e
e assim pode ir dando ideias de como os problemas práticos podem ser resolvidos dentro da realidade dos povos indígenas. Obrigada, professora. A gente só aproveitar para dar um recado para as pessoas que estão assistindo a gente. No chat tem um link para a lista de presença, né? Se alguém tiver interesse na certificação desse evento, tem que assinar essa lista de presença virtual, que é um formulário do Google, e o link já está circulando no chat, tá bom? Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui engatada, mas aí eu queria ver primeiro com os professores, Márcia e Luan, se vocês querem comentar algo sobre esses temas que o Antônio Carlos Silva, ele colocou aqui na pergunta, né? A marginalização da escuta e a tradição de expressão sonora em Mato Grosso, já que a professora Andréia já comentou sobre a diversidade da fala indígena. Eu queria comentar rapidamente essa questão que eu comentei no início, né, da marginalização da escuta, que no contexto acadêmico eu acho que dentro de uma discussão mais tradicional há uma coisa muito presa à leitura, né, então, assim, aquela coisa de você ter um papel, um material concreto que você lê, assim. E claro que quando a gente está em sala de aula, há o diálogo, há a escuta, mas eu penso que no caso do podcast, essas mídias sonoras, assim, de maneira geral, é uma escuta que precisa ser atenta, né, e você, é muito comum, assim, o perfil de pessoas que escutam podcast, geralmente é ouvindo podcast fazendo alguma outra atividade, lavando uma louça, indo na academia, limpando uma casa, não sei. Então, tenta aliar duas atividades. Mas, e aí, como eu falei também, eu estou colocando até muito como eu escuto podcast, né? Você escuta um programa, nem tudo você consegue captar, né? Nem tudo você pega, assim, as minúcias, mas você consegue entender de maneira geral, assim. Então, mas é preciso estar essa escuta atenta, assim. E eu penso que isso é uma coisa que precisa ser, dentro do contexto acadêmico, assim, precisa ser estimulado, né? No sentido de você procurar o conhecimento que não são só os livros, não são só os artigos, né? Então, tem outras mídias aí, a gente está falando de podcast, por exemplo, que é o nosso projeto, mas documentários, filmes e tudo mais. No caso da geografia, isso é muito interessante também. Eu queria até contar um caso de uma pessoa do nosso podcast que fez uma colega, uma professora que fez uma entrevista, né, um bate-papo sobre o conceito de corpo-território. E é muito interessante porque ela falando sobre o conceito e tudo mais, e ela fazendo muito uma associação com uma questão do corpo, né? A questão do espaço e do corpo, pensando na geografia. E aí, que no meio da entrevista, ela lembrou assim: ela é uma mulher negra de 1,80 m de altura, e a questão de discutir corpo e território estava muito associado com essa sua condição de uma mulher negra, e ela tinha esquecido de falar sobre isso. E ela, no meio da conversa, eu esqueci de falar para as pessoas que eu sou uma mulher negra, por isso que eu estou falando sobre isso. Então, isso é muito interessante também, esse processo que a gente, nessa escuta atenta, é um processo de construir imaginações sobre o que você está ouvindo, e você conseguir ouvir e conectar com a sua realidade. Então, é um exercício, né? A escuta, quando a gente fala de uma marginalização da escuta, não é só o ouvir pelo ouvir, né? Mas é um exercício de você estar atento, de você conseguir conectar com a sua realidade, você, no caso do nosso podcast, que é da geografia, conectar com os conceitos geográficos. Então, isso é muito bacana, assim, essa potencialidade que o podcast, ele traz, assim, desse exercício de imaginação, assim, né? E que eu acho que na academia, no contexto acadêmico, é pouco explorado também. Essa criatividade, essa imaginação, né? Essas potências que também são parte da construção do conhecimento, também são possíveis, né, para construir o conhecimento, que não é só artigo científico, né? Então, nesse sentido, assim, que eu acho que é pensar essas mídias sonoras como uma potência de construção do conhecimento. E, inclusive, no caso até do exemplo da Andréia, né, de pessoas que não são do universo acadêmico e conseguem trazer para a gente conhecimento, né? Então, é isso que eu acho que de certa maneira, eu penso que essas mídias sonoras é uma democratização também do acesso ao conhecimento e da construção do conhecimento. Obrigada, professora Márcia. Luan, você quer fazer mais alguma colocação a partir desses 3 pontos?
Não, é muito interessante a professora Márcia falando sobre a ideia da marginalização da escuta, porque esse é um conceito que a gente tem aqui entre a diferença de ouvir e escutar, né, do Moles e do Schaeffer, que vão falar sobre a ideia de você ter uma escuta concentrada, né, uma escuta que você imerge, você tem a possibilidade de emergir dentro daquela história e de trazer a partir daquela história uma mudança corporal. Tem um cara, o Flusser, o Glenn Flusser, que ele trabalha muito com a imagem, né? Mas tem um texto dele que fala sobre o som, e ele fala que o som não é uma coisa que a gente escuta por um ouvido e sai pelo outro, ou só escuta pelos ouvidos. Mas, na verdade, o som mexe com o nosso interior, sabe? Desde o som alto que você ouve na frente de uma caixa de som e o teu coração passa, até o som que emociona mesmo. Eu acho que a gente, além da própria marginalização da escuta, a gente marginalizou nesses últimos 50, 60 anos a própria ideia do áudio como uma potência. A gente deu uma dimensão muito grande, e claro que a gente não pode desmerecer nenhuma forma sensorial, todas as formas sensoriais são possíveis de adquirir comunicação e informação, seja pela imagem, ou então pelo áudio, mas a imagolatria, né, do Nicolau Sevicenko, dessa ideia da produção das imagens da montanha, do loop da montanha-russa, faz com que a gente pense muito em torno das imagens, de que é preciso ter imagens para entender uma informação, ou então da ideia que é preciso ter uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Acho que, na verdade, 1000 palavras podem distorcer uma imagem do que a gente vê no cotidiano, do que a gente tem acompanhado, ou contra fatos, não argumentos, na verdade, contra fatos só pode haver verificação. Então, a gente marginalizou por muito tempo a potencialidade do áudio e a potencialidade daqueles que têm o áudio como uma forma cultural de comunicação. Se a gente voltar para a ideia das comunidades indígenas ou dos povos indígenas, as formas de comunicação pré-colombianas, Parejará, Chasques, Porandubas, eram formas de você aprender pela ancestralidade por meio da escuta, da oralidade, de você ouvir o outro e de pensar em ouvir o que tem a se aprender anteriormente, sabe? Então, eu acho que o que tem demonstrado a própria pandemia, e, na verdade, o que a gente tem visto nos relatórios aí da Reuters, do Kantar Ibope Media, de acesso a informações por áudio no mundo, tem demonstrado que as pessoas querem ouvir, inclusive porque se tornou mais fácil ouvir em algumas plataformas como o WhatsApp, né? E, por outro lado, diante da imensidão de informações que a gente quer ouvir coisas interessantes sobre aquilo que eu quero, que vai me trazer alguma coisa que seja legal. Assim como o ouvir no Brasil ainda é uma estratégia interessante, porque está aí o mapa dos desertos noticiosos no país para demonstrar onde que a gente tem que, muitas vezes, priorizar políticas públicas, né? Muito bom, professor. Eu vou colocar aqui a última pergunta, então, para a gente finalizar depois dela, que é uma pergunta do professor Elvis, sobre a importância da extensão para os alunos. Ele pergunta o seguinte: estamos em um momento de discussão da curricularização da extensão. O quão importante vocês acham que os projetos de extensão são na formação dos discentes? É uma pergunta que fica para quem quiser responder. Posso começar? Eu vou dizer uma coisa. Olha, professor, eu acho que a curricularização da extensão da formação dos discentes é fundamental, é sensacional, e é algo que, de alguma forma, muitos dos que passam pelos projetos de extensão acabam aprendendo muito com o que acontece no dia a dia, no cotidiano. Não dá para a gente se enganar com aquela ideia de que o projeto de extensão na comunicação, Márcia, muitas vezes é encarado como, eu vou ter uma prática, sabe? Ou eu vou ter uma dimensão. E, na verdade, ele vai ter uma discussão teórico-prática muito interessante para aprender com a sociedade, né? No caso nosso da comunicação, que às vezes tem essa dicotomia horrível, né? Mas eu digo que é tão importante porque faz com que nós, professores, aprendamos muito também. A nossa discussão no Comunicast, por exemplo, vem de um professor que trabalhou na área do rádio, foi pensar em podcast quando estava que foi pensar diretamente na produção de podcast quando estava no doutorado, depois de sair da dimensão prática de só produzir aquela questão. Isso que a professora Andréa falou. Então, a gente se pega no desafio de repensar as nossas estruturas também, enquanto formação docente, né, de abordar outras estratégias, de repensar suas estruturas, e o quão importante é essa curricularização
porque creio eu que de alguma forma seja uma possibilidade também da gente poder atuar não somente com as formações a que nós atuamos em sala de aula pelo ensino, que é o caso, por exemplo, de que eu dou aula no jornalismo, mas no podcast eu tenho contato com estudantes do jornalismo, da publicidade, do radialismo, do cinema e audiovisual e agora até da história. Então, se a gente for analisar, não tem como eu falar de pauta jornalística para eles, não tem como eu falar de lead jornalístico para as pessoas e adaptar. A gente tem que tornar as diferentes formas de pensar pauta, briefing e long line do cinema para tornar uma pauta descoberta, que é a nossa proposta do podcast. Então, é rico essa possibilidade de formação conjunta, diversa, que é a possibilidade da curricularização nos dá quando a gente aprende conjuntamente, né? Obrigada, professor. Professores, alguém quer fazer alguma colocação quanto a isso? Eu queria fazer um comentário. Muito obrigada pela pergunta, Elvis. Acho que é uma pergunta bem importante, especialmente no contexto acadêmico, o que a extensão ela representa. É um dos pilares dentro da comunidade acadêmica, mas de alguma forma eu sinto que na formação das alunas e dos alunos que é um tripé, assim, é um pilar meio manco, assim, né? Mas eu penso, assim, eu sempre me envolvi na extensão desde a graduação e eu sempre achei a extensão uma potência muito significativa na formação, justamente pela essência do que é a extensão, é sair da universidade, né? E é uma coisa que eu problematizo muito em sala de aula para as alunas, os alunos, qual é o papel social que vocês têm? E esse papel social, a extensão, ela faz a gente, na prática, pensar sobre isso, né? Então, eu penso que a extensão, de maneira geral, mas aí, no caso, pensando no podcast, eu vejo que é um pouco de você entender que o seu debate não é ali na sala de aula, que é o ensino, não é ali a pesquisa que é no seu laboratório, no seu artigo e tudo mais, mas que as pessoas, elas esperam alguma coisa da gente, né, do contexto universitário, elas esperam alguma coisa, e essa espera, ela vai pela via da troca, né, da gente conseguir, de alguma forma, levar o que a gente conhece, os nossos conhecimentos, dentro, inclusive, das nossas esferas de privilégio, que a gente sabe que nós temos, mas essa troca de receber, né? E aí, como eu falei do podcast, o projeto da André é muito nesse sentido, assim, de você conseguir receber isso também, assim, e trazer para dentro da universidade outros conhecimentos que, de alguma forma, são marginalizados de maneira geral. Então, eu penso que isso é uma coisa que precisa ser muito reforçada no contexto acadêmico, assim, que é um pouco do que a gente faz com a nossa formação, né? E a extensão é um pouco de colocar em prática isso, assim, no meu entendimento. E assim, eu acho que às vezes há uma supervalorização, obviamente, da pesquisa, eu acho que as coisas elas não são dissociadas, mas a extensão, assim, essa coisa de você conseguir enxergar na prática o teu papel social é algo que eu acho que tem que ser colocado, assim, sempre reforçado, né? Então, eu vejo muito por esse caminho. No caso da geografia, e aí, em especial, pensando as duas formações, que é bacharelado e licenciatura, né? Tem muito isso, assim, também. Qual que é o seu papel social daqui a uns anos na sala de aula com outros alunos e outros alunos, né? E aí também uma das coisas que eu penso que a extensão, ela é uma potência para repensar a construção do conhecimento, é justamente o fato dela conseguir trazer cotidianos, né? Conseguir trazer coisas que as pessoas estão vivendo ali diariamente nas suas vidas e que, às vezes, nós, do contexto acadêmico, a gente desconhece, né? Então, eu penso que, no caso do ponto de vista da geografia, isso, assim, de como que a extensão consegue trazer a realidade de um aluno do seu bairro, dos seus problemas, né? Então, por exemplo, eu, nas minhas disciplinas de geografia urbana, eu peço para os alunos fazerem vídeos, produções dos seus problemas urbanos dos seus bairros, assim. Isso é uma extensão, é você ir na rua e conseguir enxergar a tua formação como geógrafa e geógrafo de forma crítica, né, e conseguir enxergar ali do lado da sua casa uma geografia acontecendo, né? Então, a extensão é essa coisa da extensão mesmo, né? De você sair desse muro acadêmico, assim. Então, eu vejo por esse sentido. E no caso dos podcasts, dessas mídias sonoras, esse alcance, ele é fundamental porque
às vezes até é meio difícil de você calcular isso, porque ainda mais hoje com esse acesso aos smartphones, aos aplicativos, as pessoas têm um acesso muito maior a essas mídias, às vezes muito mais fácil do que um artigo científico, né? A gente às vezes escuta os podcasts em plataformas de streaming, e aí a própria plataforma começa a te indicar outros de acordo com o teu perfil, e você vai ampliando seus acessos, ampliando as suas redes de acesso a esse conteúdo. Então, isso é muito bacana também, né? Obrigada, professora. Gente, já deu o tempo da nossa roda de conversa, né? A gente estourou um pouquinho. Eu vou encerrar por aqui, então. Eu estou vendo aqui que as pessoas estão falando no chat que não conseguiram acessar a lista de presença. Bom, eu não sei, não estou conseguindo entender o que aconteceu, porque eu tento postar aqui várias vezes, parece que ela não vai, né? Enfim, eu sinto muito por isso, é um imprevisto que aconteceu aqui em relação à lista. Eu não sei como que a gente consegue registrar, talvez pelo nome de vocês que estão aqui no chat, mas eu vou fazer o encerramento para a gente não se estender muito mais. Agradecer as falas, as contribuições, as reflexões dos professores, das pessoas que enviaram as perguntas, da Sandra, que fez a abertura, e deixar o convite para as próximas, né, as próximas rodas de conversa. Sim, colocar na descrição do vídeo, Márcia. Porque Márcia, você coloca o link pelo bate-papo, o YouTube, ele bloqueia links, entendeu? Então, o ideal seria colocar o link do formulário na descrição do vídeo, porque lá as pessoas conseguem clicar. Mas vamos ver se o Robert consegue fazer isso para a gente. Uhum. Robert, se você estiver escutando a gente, por favor, você pode colocar o link que eu mandei para você lá na descrição do vídeo para as pessoas poderem assinar a lista de presença, por favor. Bom, mas então eu vou deixar aqui o convite para os próximos encontros, né? O Conexão 50 Extensão Viva, ele promove encontros quinzenais, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, horário de Cuiabá, e a cada encontro é uma temática que envolve a extensão, né? A gente está montando a programação ainda, eu não sei informar nesse momento o próximo, qual é o tema, não sei se Sandra tem essa informação, mas eu vou deixar o recado para vocês acompanharem, né, as redes sociais da extensão da UFMT, para se informar sobre os próximos encontros, mas o dia e o horário é sempre às 19 horas nesse canal do YouTube, da extensão, e sempre de 15 em 15 dias, né, então daqui a 2 semanas a gente vai ter o próximo encontro. Agradeço a presença de todos, e a gente continua o bate-papo daqui a 15 dias, então. Tá ok? Obrigada, gente, e até uma próxima. Obrigada, Letícia, obrigada, pessoal, pelo convite. Só para fechar, eu queria falar onde o pessoal acessa o nosso podcast, inclusive porque, às vezes, as pessoas não acessam podcast porque estão nas plataformas de streaming, às vezes não tem que pagar, né, e tal, mas o Google tem uma plataforma de podcast que se chama Google Podcasts, que dá para acessar pelo site, tem um aplicativo também chamado Google Podcasts, e lá ele concentra todos os podcasts, então, e é livre, né, gratuito, então as pessoas podem acessar. E o nosso podcast está lá, é Geografia para quê? Para quem tem na descrição do vídeo aqui, né, quem tem interesse, a gente já tem 17 episódios no ar, e estamos fazendo os episódios a cada 15 dias, né? Semana que vem vai sair o primeiro aí dessa temporada pós-férias. E fica o convite, assim, eu acho que do nosso podcast, a ideia também não é, como eu falei, não é só abarcar o pessoal da geografia, mas também pode ser uma forma das pessoas que têm interesse em começar os seus podcasts, ouvir, né? Entender como é que faz, e entender que é possível fazer de forma amadora, de forma, né, sem muita infraestrutura. Eu acho que só a vontade de poder fazer. Isso é uma coisa que eu sempre falava com os alunos e as alunas: se reúnam e gravem o que vocês estão conversando no celular. O podcast começa assim, né? E aí depois a gente vai aprimorando com as ferramentas de edição e tudo mais. Mas é isso, então fica o convite até para divulgar a plataforma do Google, que é o Google Podcasts, né? Que as pessoas podem ter acesso aí.
ao mundo dos podcasts. Obrigada e boa noite para todas e todos. Obrigada, Márcia, você me deu uma ideia aqui. Eu vou ver, na verdade eu não sou administradora, mas eu vejo com o Robert a gente colocar na descrição ou no comentário dos vídeos os links de todos os projetos que foram mencionados e também o link da lista de inscrição, de presença, ok? Bom, gente, é isso. Não sei se vocês querem se despedir antes da gente finalizar. Andréia, você está muda. Não sei se para todos, mas para mim você está muda. Não estou ouvindo também, não. Não sei o que houve. Tá, saia da sala, André, e volta de novo. E aí o Luan pode ir falando. Eu me despeço aqui, então. Pessoal, eu, na verdade, mais uma vez eu queria agradecer, eu acho que é uma oportunidade muito rica de estar aqui, o AudioZap é um projeto que também está no meu coração, Geografia para quê? Então, os últimos episódios eu já ouvi todos, então eu tenho aí uma paixão muito grande, desde que a gente soube do projeto, porque eu acho que é hoje, talvez, se não um dos principais podcasts de geografia no país, né? Então, a gente fez um mapeamento no ano passado, está numa revista, a revista Extra Prensa, da Universidade de São Paulo, sobre os podcasts na área de educação, e está lá o Geografia para quem na área de geografia, assim como a gente tem o Fronteiras da História, do pessoal da Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu acho que isso é muito significativo para aquilo que significa e para aquilo que é a nossa universidade, a importância dessa universidade que vai além dos muros, né? E vai além do nosso cotidiano acadêmico, né? Então, um abraço para vocês e eu peço que quem quiser acompanhar mais sobre o trabalho do Comunicast ou tem alguma dúvida também, é só seguir a gente no Instagram, @comunicastufmt, no Twitter, @comunicastufmt, e os podcasts estão lá no nosso Linktree ou então estão no próprio medium.com/comunicast, né? E aí é só seguir a gente. Um abraço. Estão me ouvindo agora? Sim. Eu queria apenas dizer muito obrigada pela audiência. Vocês foram incríveis de estarem por aqui. Obrigada, professores. Foi incrível escutar vocês. E deixar aí o link, né, para quem quiser ouvir os episódios, Os Povos da Terra, está no Spotify. Eu coloquei aqui no chat o nome certinho, só procurar. Foi lançado hoje, em homenagem a esta edição. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Depois eu vou registrar lá no YouTube os links todos, que eu acho que fica mais fácil para as pessoas acessarem. Agradeço a participação e convido também os professores e o público, né, a acompanharem as próximas encontros virtuais do Conexão 50. Boa noite para todos.